última mensagem em Efésios, capítulo 6. Vocês estão aqui comigo? A partir do verso 21, a Bíblia diz assim. Efésios 6, 21. E para que saibais também ao meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor, com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, obrigado, Deus, por essa oportunidade linda dessa igreja linda que se reúne aqui no seu nome. Nós já te entregamos o nosso louvor, nós já te entregamos nossas ofertas, nós já consagramos crianças ao Senhor. Agora a gente está pronto com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Então, Deus, vem neste lugar, fala conosco, planta dentro dos nossos corações as sementes eternas da Tua palavra, cria em nós convicção, muda a nossa vida, a nossa história, fala conosco. Que não seja o pastor, o pregador, que seja a Tua voz, entrando dentro do nosso coração e transformando o nosso modo de viver e agir. Em nome de Jesus nós oramos, a igreja diz? Amém. Amém. Fale para o irmão do seu lado, Deus vai falar com você. A carta aos Efésios é uma carta muito importante. A gente já falou bastante sobre isso, quase 20 semanas falando sobre como essa carta ela é importante. E agora Paulo está escolhendo as palavras perfeitas para acabar uma carta muito importante para uma igreja muito querida. É muito interessante eu tentar imaginar Paulo escrevendo essa carta, esses 6 capítulos tão valiosos, e agora ele está pronto para acabar, e quais são as palavras que minuciosamente ele vai escolher para fechar essa carta, selar essa carta e enviar lá para a igreja que fica, ou para as igrejas que ficam na região de Éfeso. Então é uma carta muito importante. Eu já disse para vocês que alguns teólogos vão considerar Efésios a segunda epístola mais importante de Paulo, Romanos sendo a principal, Efésios sendo a segunda mais importante. E nesses 6 capítulos dessa carta preciosa, escrita para essa igreja preciosa, nessa cidade importante para Paulo, ele já falou de tantas coisas. Ele já falou sobre salvação, ele já falou da igreja ser a vitrine de Deus para o mundo, ele já falou sobre a unidade cristã, ele já falou sobre os comportamentos que eu e você precisamos ter, nós que somos servos de Deus, ele já falou sobre os dons espirituais, dons ministeriais, ele já falou um pouco sobre a igreja precisar do Espírito Santo, ele já falou que guerra é guerra, ele já falou de armadura espiritual, ele já falou de um monte de coisa, e agora ele está acabando a carta, os últimos versículos da carta, e eu tenho a impressão que se nós estivéssemos num tipo de país perseguido, se nós tivéssemos a nossa liberdade de ler a Bíblia censurada, se nós tivéssemos apenas algumas páginas da Bíblia e não a Bíblia inteira, se nós tivéssemos o livro de Efésios, os 6 capítulos que Paulo escreveu para essa igreja, nós teríamos conteúdo muito robusto para crescer na nossa fé e na nossa devoção em Deus. É uma carta preciosa. Paulo está terminando de escrever. E do 21 ao 24, ele fala coisas preciosas que nós vamos ler daqui a pouco e entender melhor o que é isso. Mas quantos ensinamentos em 6 capítulos. Esse Paulo é o cara. Esse Paulo tem muito a ensinar. Esse Paulo tem muito a agregar na nossa vida. E antes de eu entrar exatamente para pregar para você aquilo que eu vejo que está queimando no meu coração, e daqui a pouco a gente vai chegar lá, eu preciso te pegar pela mão, se você me permitir, fazer um pouco de contexto do que eu quero falar, porque esse contexto está intimamente relacionado com as verdades que eu quero daqui a pouco compartilhar com você. Mas se você puder prestar atenção o máximo que você conseguir nesse contexto, eu acho que isso vai te ajudar a entender melhor aquilo que eu quero comunicar daqui a 10 minutinhos. Mas para mim, eu já disse isso no ano passado, a nossa série de Atos, eu tive a oportunidade, o privilégio de pregar uma mensagem aqui chamada
Saulo com P, eu disse para vocês que para mim, depois de Jesus, Paulo, ele é a figura principal do Novo Testamento. E tirando os evangelhos, tirando Mateus, Marcos, Lucas e João, eu considero que a Bíblia possui um capítulo no Novo Testamento que ele é diferente dos outros capítulos. Eu considero esse capítulo mais importante que os demais capítulos, de novo excluindo os evangelhos, e esse é o capítulo 9 do livro de Atos. Porque o subtítulo do capítulo 9 de Atos, na minha Bíblia, está escrito assim, a conversão de Saulo. No capítulo 9, esse homem que era perseguidor, assassino, serial killer, esse homem que detestava crente, esse homem que odiava Jesus para a glória de Deus, esse homem tem um encontro verdadeiro com o Rei dos Reis. Ele tem um encontro verdadeiro com aquele que Roma tentou matar, mas ele ao terceiro dia ressuscitou. Ele teve um encontro tão forte que ele levanta daquele encontro transformado. Ele não é mais perseguidor, agora ele é missionário. Ele não é mais aquele que tenta matar, agora ele é aquele que tenta espalhar a vida. Ele não é mais aquele que odeia crente, agora ele é aquele que faz viagens missionárias para compartilhar aquilo que ele estava vivendo com outras pessoas. Atos capítulo 9 dividiu a história do mundo. O evangelho chegou a você por causa de Atos capítulo 9. Esse homem que pregou o evangelho para 3 continentes. Agora, você sabe o que é interessante? Eu acho muito legal a gente mergulhar em Atos, e graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de me apaixonar por esse livro de Atos e estudar bastante ele. Paulo, depois que se converte, e ele passa por um período de tratamento com Deus, mas Paulo ele não funda uma igreja, Paulo não se auto-unge apóstolo dos apóstolos, Paulo não está preocupado em criar necessariamente um corpo pastoral, Paulo não está preocupado com sua fama, Paulo não compra canal de televisão, Paulo não veste as melhores roupas, Paulo não usa as melhores coisas para impressionar a congregação. Paulo se converte, depois do tratamento, Paulo vai fazer algo extremamente não popular. Paulo vai para viagens missionárias. 3. Não uma, não duas, não 3. Tem algo queimando dentro dele, ele não consegue segurar. Ele precisa compartilhar. Então a Bíblia fala que Paulo faz a sua primeira viagem missionária, Atos capítulo 13. E Paulo é uma viagem curtinha. Ele basicamente fica numa região que a Bíblia chama de Galácia, ou Ásia Menor. Paulo vai ficar ali onde hoje é a Turquia. Paulo passa por várias cidades ali, pregando o evangelho. Paulo passa por maus bocados ali. Nessa cidade chamada Listra, por exemplo, Paulo passa por Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia, várias cidades interessantes de nome, mas, por exemplo, em Listra, Paulo é apedrejado. Apedrejado, irmão. Mas aquilo que queimava no coração dele é muito mais forte do que as dificuldades que ele está enfrentando nas viagens missionárias. Então, quando ele acaba essa primeira viagem missionária, ele escreve uma carta. A primeira carta que Paulo escreve, a carta aos Gálatas. Ele escreve uma carta para as igrejas que estão ali na Galácia. O que os teólogos vão considerar a terceira carta mais importante de Paulo. Então, Romanos sendo a primeira, Efésios a segunda, Gálatas a terceira. Paulo escreve essa carta preciosa para aquela região e Paulo vai para a sua segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária é uma viagem maior. Paulo chega até a Grécia. Paulo passa por algumas cidades que ele passou na primeira viagem missionária. Paulo sobe até a Grécia, numa região chamada Macedônia. Paulo passa por Tessalônica, a capital da Macedônia. Paulo vai até Bereia. E depois Paulo desce a Corinto, que é a capital de uma região da Bíblia chamada Acaia. E em Corinto, Paulo fica 18 meses. Ele prega. Corinto não é uma cidade fácil. A igreja caótica, um monte de problema. Mas lá em Corinto, Paulo escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. E manda a carta lá para cima. É engraçado porque Tessalônica e Corinto é muito pertinho uma coisa da outra. É bem perto mesmo. Mas Paulo em Corinto escreve a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Manda para ele, os irmãos com o coração queimando. E assim termina a segunda viagem missionária de Paulo. E ele não está satisfeito com a segunda. Então ele vai para... Esse cara é incansável, hein? Imparável. Ele vai para a sua terceira viagem missionária e o caminho é muito parecido com a segunda. Ele de novo vai até a Grécia, dessa vez ele passa por Atenas, mas tem uma coisa importante na terceira viagem missionária de Paulo, ele se estabelece numa cidade. E nessa cidade ele não fica 18 meses, como ele ficou na segunda viagem missionária, ele fica 3 anos nessa cidade. Essa cidade vai ser a casa de Paulo. Paulo está ensinando lá dia e noite. Essa cidade vai ser a base missionária da terceira viagem missionária de Paulo, que é a viagem mais longa. Qual o nome dessa cidade?
Éfeso. Paulo vai ficar em Éfeso 3 anos, pregando, ensinando, e enquanto ele está em Éfeso, na terceira viagem missionária, ele escreve 1ª e 2ª Coríntios. E ele manda lá para as igrejas. Vocês estão aqui comigo? Daqui a pouco vou chegar onde eu quero chegar. Eu só preciso que você entenda quem é esse homem. Agora Paulo está no final da terceira viagem missionária e as notícias é que em Jerusalém o pessoal está passando fome. Então Paulo tem uma ideia. Eu estou aqui na Grécia, eu estou na região da Macedônia, eu vou coletar ofertas e eu vou levar para Jerusalém. Paulo coleta ofertas e agora Paulo está a caminho de Jerusalém de barco. E no barco, a caminho de Jerusalém, Paulo escreve o livro mais importante de Paulo. Paulo escreve o que a teologia vai chamar de Suma Teológica de Paulo. Paulo escreve a epístola aos Romanos. Tem teólogos que se dedicaram a vida inteira só para estudar Romanos. Só. Um dos teólogos alemães mais importante, ele escreveu um livro gigante, 20.000 vezes maior que o próprio livro de Romanos, só sobre Romanos. É algo impressionante. Paulo escreve para a igreja em Roma, Paulo chega em Jerusalém, entrega as ofertas que ele coletou e sabe o que acontece? Paulo é preso. O povo quer matar ele, o povo não aguenta ele. Ele é uma ameaça ao império. O povo não aguenta ele. Então ele, sabendo que ia ser morto em Jerusalém, ele fala assim, não, eu não quero ser julgado aqui não, eu sou cidadão romano. Então, sendo cidadão romano, eu vou ser julgado em Roma. Estão aqui comigo? Então Paulo pega um barco e vai até Roma. Tem um naufrágio no meio do caminho, Paulo para numa ilha, Paulo é picado por uma cobra nessa ilha, Paulo não morre, tem um povo nessa ilha, Paulo cura todo mundo nessa ilha, e Paulo chega em Roma, e quando chega em Roma, Paulo é preso. E Paulo fica preso numa prisão domiciliar por 2 anos, acorrentado num soldado romano, e dali da prisão, do momento mais difícil da vida de Paulo, Paulo escreve 4 cartas. Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. 62 depois de Cristo. Dentro de uma cadeia, Paulo escreve essa carta preciosa para essa igreja preciosa. 2 anos preso, Paulo é solto, e aí você pensa assim, não, agora Paulo vai aquietar um pouco, porque puxa vida, né? Já foi preso em Jerusalém, já foi enviado para Roma, é preso em Roma, 2 anos preso, já escreveu bastante carta, já fez bastante líder, já plantou bastante igreja, mas ele não para não, ele continua viajando, então ele pega Tito e leva Tito para Creta, ali eles estabelecem uma igreja, Paulo também pega Timóteo, envia Timóteo para Éfeso, e nesse lugar, Paulo escreve 2 cartas, a carta para Tito e 1ª carta a Timóteo. E no final de sua vida, Paulo é preso, fica preso por algum tempo, é julgado, é condenado, e no corredor da morte, pouco tempo antes de morrer, Paulo escreve sua última carta, 2ª carta para Timóteo, que é uma carta linda, 4 capítulos preciosíssimos. Que homem impressionante! Um homem que encontrou Jesus e não parou mais. O homem que com a mesma ferocidade que tinha para destruir a religião, acabou se apaixonando por aquele que não é o dono da religião, ele é o Senhor dos senhores, ele é muito mais do que qualquer religião. Então se precisar ir para Macedônia eu vou, se precisar ir para Caia eu vou, se precisar ir para Creta eu vou, se precisar ir com esse ou com aquele eu vou, e eu não somente vou fazer as viagens missionárias, mas eu vou também plantar igreja, eu vou estabelecer liderança, eu vou escrever cartas, eu vou mandar para todos eles. Paulo é uma pessoa impressionante, depois de Jesus é a figura principal do Novo Testamento. Paulo fez coisas admiráveis e nós temos sim que celebrar todas as coisas que Paulo fez em obediência a Deus, mas uma coisa que é muito importante, eu queria falar com você aqui nessa noite, já me encaminhando para aquilo que eu quero pregar, às vezes nós celebramos muito o que Paulo fez e devemos celebrar, às vezes nós nos impressionamos com o que Paulo fez e devemos nos impressionar, mas às vezes nós também esquecemos que Paulo tinha colaboradores. Paulo tinha cooperadores e Paulo não faria o que fez sem eles. Paulo não seria o que foi sem cada um deles. E às vezes nós falamos muito de tudo aquilo que Paulo fez e das cartas que ele escreveu e da Suma Teológica e de todas as perseguições, e nós não falamos de quem orou por ele.
Nós não falamos de quem contribuiu para o ministério dele. Nós não falamos de quem o suportou, de quem o ajudou, de quem o consolou, de quem deu o ânimo quando ele estava na cadeia, de quem o encorajou, de quem cuidou das suas feridas. Paulo não fez o que fez sozinho. E enquanto nós celebramos os feitos desse homem de Deus que tanto nos inspira, nós não podemos fazer isso e nos esquecer de que Paulo tinha colaboradores. Paulo tinha uma equipe poderosa. O sucesso do ministério de Paulo está relacionado com sua equipe. O sucesso do ministério de Paulo está intimamente conectado com quem estava ao lado dele. Então não tem como a gente falar do sucesso de Paulo sem citar Barnabé. Não tem como a gente falar do sucesso de Paulo sem citar Silas. Não tem como a gente falar do sucesso do ministério de Paulo sem citar Timóteo. Não tem como a gente falar do ministério de Paulo sem citar Tito. Não tem como nós celebrarmos as conquistas de Paulo e nos esquecermos de Marcos, ou de Lucas, ou de Onésimo. Todos homens que tiveram uma importância muito grande em tudo aquilo que Paulo conquistou para a glória de Deus. E agora, nós estamos aqui em Efésios capítulo 6, onde Paulo vai citar um deles. Paulo vai citar um desses colaboradores. Paulo vai citar alguém que está na equipe dele. Paulo vai citar alguém que sem ele, Paulo não seria o que foi. Vocês estão aqui comigo? Paulo vai citar o nome de um homem que eu, 30 anos na igreja, nunca ouvi uma pregação sobre ele. Nem menção dele eu ouvi. Nome esquisito. Mas Paulo em Efésios 6:21 vai falar assim: e para que saibais também ao meu respeito, e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico. Tíquico, que eu apelidei para o meu sermão de Tique. É o Tique. Esse cara que faz parte da minha equipe, que é o meu colaborador, e sem ele, eu não sei se eu conseguiria fazer o que eu fiz. Porque pensa aqui comigo, irmão, pensa por favor. Eu disse para você que em 64, Paulo está em Roma preso, numa prisão domiciliar. Paulo escreveu 4 cartas, Colossenses, Filipenses, Filemão e Efésios. E agora Paulo está mandando essa carta para a igreja em Éfeso, que fica na Turquia. É longe, mas deixa eu te falar, não tem FedEx. Não tem como enviar a carta por correio. Então aquilo que Paulo escreveu preso, alguém precisa levar a carta. Quem que levou? Tique. Aí eu falo para você, muito legal que Paulo escreveu. Lições preciosas, 6 capítulos incríveis. Paulo poderia ter escrito, mas se não fosse Tíquico, não estava na nossa Bíblia hoje. Se não fosse Tíquico, a carta estaria com Paulo na prisão em Roma e a gente nunca teria acesso. Então sim, vamos celebrar que Paulo escreveu lições maravilhosas, mas vamos também celebrar que Tíquico foi corajoso o suficiente para falar, eu levo. Alguém tão importante quanto Paulo que a gente nunca nem ouviu falar direito na Bíblia. Preciso de alguém aqui para levar aqui, ó, a carta aos Efésios, é longe, é lá na Turquia, tem perigo, tem perseguição, quem vai? Oh, eu vou, meu nome é Tique. Mas olha só, Tíquico, deixa eu te falar uma coisa, não tem holofote. Não tem fama. Não tem tapinha nas costas. Seu nome não vai ser mencionado no culto. Não tem glamour. Não tem cachê. Tudo bem, Paulo. Eu não estou aqui pela fama, pelo holofote, pelo cachê. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é pegar uma carta em Roma e levar para Éfeso, eu vou. É Tíquico. É um herói escondido na Bíblia, que vai fazer a vontade de Deus e vai ser colaborador de Paulo. Quem foi Tíquico? Fala para o irmão do seu lado, pergunta, quem foi Tíquico? Agora seja sincero e responde para ele, sei lá. Tem a menor ideia.
Pergunta aí para ele, quem foi tique? Não pergunta para ele qual o seu tique, que pode ser que ele faça algum negócio assim para você. Edita isso da mensagem, tá? Quem é Tíquico? Querido, eu gostaria muito de falar nos próximos 14 minutos quem foi Tíquico para você. Olha aqui, nós obedecemos o modelo de Jesus. O nosso alvo é Jesus. Mas tem alguns servos de Jesus que nos ensinam a ser como Jesus. Sabe, Paulo, ponham em prática aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Eu olho para Tíquico e aprendo algumas coisas. A primeira vez que Tíquico foi citado é em Atos. A gente tem só 5 referências. Efésios 6, Atos 20, Colossenses 4, Tito 3 e 2 Timóteo 4. Só 5 passagens que vai falar sobre Tíquico. Nós já falamos de Efésios 6, então só falta 4. Então eu queria contar para vocês 4 lições que Tíquico me ensina em 4 textos bíblicos. Pode ser? O Tiago virou para mim e falou assim, quando eu mandei o texto, o sermão para ele. Vini, mas tem muito versículo. Eu falei, mas nós estamos aqui para ler a Bíblia, irmão. Que tem gente que prega e nem usa a Bíblia. Então agradece que tem muito versículo, amém? Falando nisso, cadê a sua Bíblia de papel? Mostra aí para mim. Olha os irmãos. Éramos 4 semana passada, somos 22 hoje. Aleluia, assim nós vamos. Tíquico. Abra lá para mim. Atos capítulo 20. Vamos lá, irmão, vamos ler Bíblia. Atos capítulo 20 é a primeira vez que a Bíblia vai estar acerca de Tíquico. E fala assim no versículo 1. Cessado o tumulto, então está tendo treta, hein? Que é a terceira viagem missionária de Paulo, já para o final. Terceira viagem. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confrontado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração, tendo havido o quê? Por parte dos judeus contra ele, quando ele estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico. Onde é que Tíquico está? Com Paulo na terceira viagem missionária. Eles estão no resort 5 estrelas? Eles estão em Cancún curtindo a vida? Eles estão no meio da treta. Paulo falou que está tendo tumulto, está tendo confusão, está tendo gritaria. Inclusive, Paulo queria voltar pelo caminho que ele queria voltar por outro caminho, ele não voltou porque tinham armadilhas para pegar Paulo. Sabe quem estava lá no meio da treta? Tíquico. Sabe quem estava lá no meio da confusão? Tíquico. Sabe quem não estava com medo de morrer, mesmo tendo ameaça, perseguição, problema? Tíquico. Em Atos 20, Tíquico me ensina uma lição preciosa, tanto ele quanto Paulo. E a primeira lição que eu queria compartilhar com você aqui nessa tarde: não ande sozinho. É Paulo, tá? É o top do Novo Testamento. Mas ele não coloca nenhum tipo de distância entre ele e os seus cooperadores. Porque Paulo sabe. Paulo não escreveu, mas quase escreveu. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Eu fiquei pentecostal, eu me molhei inteiro. Minha Bíblia, meu sermão já foi. Não ande sozinho, irmão. Você precisa de alguém. Vini, mas eu tenho a minha esposa e meus filhos. Ótimo, mas você precisa de um amigo. Você precisa de um Tíquico. Você precisa de alguém que vai estar com você no meio da guerra, mas também vai estar com você no meio da vitória. Alguém que vai falar assim, bom trabalho, continue fazendo isso. E alguém vai falar assim para você, você está viajando? Você está louco? Tíquico. Olha isso, que coisa maluca. Deus criou o homem, Deus criou Adão, Deus colocou ele no Éden. O homem tinha tudo o que precisava, o homem não tinha pecado, o homem não tinha necessidades. Ele estava lá, ele comia o que ele queria, ele colocava nome nos animais. Próprio Deus vinha no Éden conversar com Adão. Aí Deus fala assim no capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Essa ideia de ter amigos vem de Deus. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Olha só, não ande sozinho. Tenha um Tíquico. Tenha um amigo, um Silas, um Marcos, um alguém. Porque o próprio Jesus falou assim também: nesse mundo tereis aflições. É uma promessa de Jesus para mim e para você. A vida não é cor-de-rosa. Nesse mundo vai ter guerra, vai ter aflições. E você vai passar suas guerras com quem? Cadê o Tíquico para orar com você? Cadê o Tíquico para te ligar, para falar: deixa eu te encorajar aqui, irmão. Deixa eu orar por você. E o contrário também é verdade, meu irmão. Deus tem promessas para mim e para a sua vida, Lê. E às vezes a gente está esperando essas promessas há 10 anos. E a promessa vem e se cumpre. O green card vem e chega. A casa própria você compra. A cura da sua família. O seu filho voltou para a igreja. O seu marido se converteu. E você não tem um Tíquico para compartilhar, para celebrar, para se alegrar. Não ande sozinho. Quem está falando é Deus em Gênesis 2. É Jesus nos Evangelhos. É Paulo em Atos. Eu tenho cooperadores que estão comigo. Provérbios 17. Em todo tempo ama o seu amigo. E na angústia ele será para você um irmão. Tique. Pergunta para o irmão do seu lado: você tem um Tíquico? Ou você está andando sozinho? Olha só. Vira as páginas da sua Bíblia aí, 2 Timóteo. Preciso ler esse texto com você, ele é muito precioso, muito forte. 2 Timóteo 1. Gente, meu sermão realmente... Deus sabe, vamos. Secar aqui e vamos. 2 Timóteo capítulo 1, olha o que Paulo fala, meu irmão. A partir do verso 15. Esse texto é muito forte. Ele fala assim, 2 Timóteo 1,15. É a última carta dele, né? Ele está quase para morrer. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Paulo está sozinho nos últimos momentos de vida. Dentre eles, cito Fígelo e cito também Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. E nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Paulo estava se sentindo sozinho no final da sua vida, sem ninguém. Ele falou de alguns nomes, de algumas pessoas que abandonaram ele. E ele falou assim: mas tem um homem chamado Onesíforo. Ele estava provavelmente lá em Éfeso. E ele viajou para Roma. Ele estava comigo e ele me deu ânimo. Sabe por que Onesíforo deu ânimo para Paulo? Porque Paulo estava sem ânimo, desanimado. Paulo está ensinando para mim e para você: não ande sozinho. Você precisa de um Tíquico. Estão aqui comigo? Lição 2. Segundo texto que fala sobre Tíquico, abre lá em Colossenses. Colossenses no capítulo 4. Finalzinho da carta, Colossenses 4, versículo 7, diz assim, Colossenses 4, 7. Quanto à minha situação, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Paulo chama Tíquico aqui de fiel ministro do Senhor. Em Éfeso capítulo 6, Paulo chama Tíquico de fiel ministro do Senhor. Sabe o que aconteceu aqui? Paulo, preso em Roma, mandou Tíquico levar uma carta para a igreja em Efésios, mas não somente para Éfeso. Paulo mandou Tíquico levar uma carta também para a igreja em Colossos. Tíquico fez 2 viagens para Paulo, uma para Éfeso, uma para Colossos. E nas 2 Paulo termina falando assim: quem está levando essa carta é esse meu amigo chamado Tique, porque eu não ando sozinho. E a principal característica dele é que ele é um fiel ministro do Senhor. Sabe o que significa a palavra fiel aqui nesse texto? Significa inabalável. A palavra fiel aqui nesse texto significa constante. A palavra fiel aqui nesse texto significa pronto.
preparado. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente precisa entender que a caminhada cristã, ela é uma jornada. Ela é uma maratona. Ela não é 100 metros rasos. Ela é uma maratona, Dani. E às vezes a gente vê a pessoa se converter, e ela está naquele primeiro amor que é maravilhoso, e ela corre com tudo que ela tem. Aí deu 200 metros, ela já está assim, ó. Deu 400 metros, ela abandonou o Senhor. Ela não consegue mais. Foi o que o pastor fez, foi o que a igreja fez, foi o que o irmão fez. Eu não estou aqui para falar sobre isso. O que eu quero te falar é que Paulo chama Tíquico de fiel. E o que Paulo está tentando nos ensinar é que fiel é consistente. Não importa muito, irmão, como você começa. Importa muito mais como você termina. É maratona. É ser fiel ontem, é ser fiel hoje, é ser fiel amanhã. O povo de Israel queria um rei. 1 Samuel, queria um rei. Vamos achar um rei. Quem é que tem aí para ser rei? Tem um cara bonito lá, alto, o nome dele é Saul. Vamos botar ele como rei. Tá bom, então bota ele como rei. Saul começou muito bem. E terminou mal. Tragédia. Terminou se matando. Longe de Deus. Endemoniado. Porque não importa muito como você começa, importa mais como você termina. E Paulo vira para nós e fala assim, sabe Tíquico, meu amigo, parte da minha equipe? Ele é inabalável. Ele persevera. Ele fica. Mas sabe o que é o mais legal? Paulo fala assim, ele é fiel ministro do Senhor. Ele não é fiel a mim. Ele não é fiel ao meu ministério. Ele não é fiel à minha palavra. Ele não é codependente da minha liderança. Ele é fiel ao Senhor. E por ser fiel ao Senhor, ele aposta a sua vida nesse ministério, nesse chamado de expansão do reino. Você está aqui comigo? Tem um irmão que eu amo lá na Celebration. Amo. Mas todo domingo ele vem falar comigo assim, Vini, eu estou pronto para servir. Eu quero muito, quero dedicar minha vida, olha isso, a mensagem me tocou. Aí eu falo para ele assim, tá bom, irmão, posso então te ligar na quarta-feira para falar os próximos passos? Pode. Aí eu ligo para ele na quarta e ele fala assim, Vini, eu estava pensando melhor e não é para mim. Aí depois de 2 domingos ele volta, Vini, Deus falou comigo. Deus tocou meu coração. Você me liga na quarta? Ligo na quarta. E aí, dessa vez foi até melhor. Porque eu falei, e você está pronto, irmão? Estou pronto. Vamos mesmo, irmão? Vamos. Posso te escalar, irmão? Pode. Então, legal. Próximo domingo você pode estar lá? Posso. A gente chega às 5h50 da manhã. Ô, Vini. Não dá. E, meu irmão, entenda o que eu estou te falando. Cada um de nós temos as nossas limitações de horário, de disponibilidade, de caminhada, de temporada de vida. Eu não estou falando das suas limitações. Eu estou perguntando para você se você é um consistente ministro fiel a Deus. Você pode olhar para trás e falar assim, eu tenho sido fiel na minha caminhada com Deus nos últimos 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e estou empolgado para aquilo que tem na minha frente. Tíquico. Pergunta para o seu irmão aí do seu lado. Tem sido fiel? O terceiro texto que fala de Tíquico, estou terminando. Esse é forte, hein? Vira a página aí da sua Bíblia lá em Tito, capítulo 3. Eu adoro que os irmãos estão trazendo a Bíblia, e a gente vai continuar nessa cultura de trazer a Bíblia, porque aí obriga a gente a achar o texto, né? Então, se você está procurando Tito lá perto de Crônicas, você está longe, tá? Tito 3, no 12, Paulo fala assim, presta atenção que Paulo está falando para Tito. Tito é pastor em Creta. Tito é pastor sênior de uma igreja em Creta. Paulo fala assim, quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, apresenta-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. 2 coisas Paulo difícil está falando aqui. A primeira é para Tito. Paulo está falando assim para Tito, Tito, eu sei que você está pastoreando aí, eu sei que está legal, mas eu queria que você viesse para ter comigo. Eu queria que você me encontrasse. Difícil para um pastor sênior. Mas mais difícil é para Tíquico. Porque o que Paulo falou para Tíquico é assim, Tíquico, bem querido,
Eu sei que você já foi lá em Éfeso levar uma carta, eu sei que você já foi lá em Colossos levar uma carta, agora deixa eu te falar. Tito, lá em Creta, pastor sênior, eu preciso dele aqui perto de mim. Eu vou te enviar lá para pastorear essa igreja. E aí, meu irmão? A terceira lição que Tíquico me ensina é assim: esteja pronto para servir. Tíquico precisa ir para Éfeso, ok? Tíquico precisa levar para Colossos, ok? Tíquico precisa pastorear uma igreja lá em Creta, ok? Eu vou. É tipo assim, Ricardo, Mari, eu sei que vocês estão bem em Winter Garden, mas eu preciso que alguém pastoreie uma igreja lá na Espanha. Eu vou. Antônio, Érica, tudo bem, queridos? A paz. Tá bonita a igreja em Winter Garden, hein? Tá linda. É uma igreja lá, um negócio parece igreja, mas é família. Gostei. As camisetas bonitas, mídias sociais muito legais. Tá ótima a igreja. Mas eu preciso que vocês vão pastorear em Luxemburgo. Amém, Senhor. Porque assim como Tíquico, eu estou aqui para servir. Seja em Éfeso, seja em Colossos, seja em Creta, seja em Luxemburgo, seja na Espanha, seja no Senegal, seja na República Dominicana, seja no Haiti, seja no Intergarden, eu estou aqui para servir. E eu estou pronto, Senhor. Onde é que precisa? É no Kids? Então eu vou para o Kids. Não, onde é que precisa? Na câmera? Então eu vou na câmera. Não, precisa de alguém para tocar teclado. Então eu vou alguém para tocar teclado. Não, precisa de alguém para controlar os slides. Então é controlar os slides. Precisa de alguém no Welcome, é o Welcome. Precisa de alguém no Bistro, então eu vou para o Bistro. Precisa de alguém para arrumar aqui as cadeiras. Então é eu mesmo, Senhor. É eu sou o Tíquico aqui, eu vou. Não, Vini, mas o meu chamado tem a ver com púlpito. Seu púlpito devia ser a I4. Ou a mesa do teu trabalho. Isso aqui, meu irmão, não tem valor nenhum. Isso aqui é uma coisa da igreja nova, moderna. Paulo prega assim, ó, gente, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu era perseguidor da igreja, mas Jesus me encontrou. E se precisar ir para Creta, eu vou. Se precisar ir para Chipre, eu vou. Se precisar ir para Derbe, eu vou. Se precisar ir para Antioquia da Psídia, eu vou. Se precisar ir para Macedônia, eu vou. Se precisar ir para onde for, eu vou. Porque eu estou aqui para servir. Tique. Como está esse seu coração de servo? Jesus, ele fala assim, ó. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Servir. Tíquico nos ensina essa lição. Preciso de alguém lá em Creta. Eu vou. Por último, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala assim. A partir do versículo 11, Paulo fala assim. Pode ser o 9, na verdade, o 9 vai ser melhor. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Estou para morrer. Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou. Ele se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Toma contigo Marcos, traze-o, pois ele me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Posso pôr na cronologia para você? Paulo em Roma, fala assim, Tíquico precisa levar essa carta para Éfeso, precisa levar essa carta para Colossos. Tíquico volta e Paulo fala assim, preciso que você vá pastorear uma igreja lá em Creta. E para fechar, para morrer, Paulo fala assim, Tíquico, agora é a vez de você ir para Éfeso, porque o pastor de Éfeso, Timóteo, precisa vir para cá. E esse pastor de Éfeso, Timóteo, ele vai trazer Marcos com ele. Paulo e Marcos não se bicavam muito, viu?
Mas lá no final da vida, Paulo queria ter um papo com Marcos. E sabe quem estava com Paulo ali para morrer? Lucas. Olha nesse texto, nós temos Paulo, Lucas, Timóteo, João Marcos e Tíquico. Porque a última lição que Tíquico me ensina é essa daqui. No reino de Deus não existe mais importantes. Todo mundo tem o seu valor. Seja Paulo, seja Lucas, seja Tíquico, seja João Marcos, seja Timóteo. Você é importante para o reino de Deus. Assim como o pastor Antônio é, assim como o Vitor é, assim como a Ioná é, assim como a Arlete é, assim como a Tati é, assim como a Anne é, assim como o Calori é, e aquilo que você tem o Calori não tem, e o que o Calori tem você não tem, e todos nós trabalhando juntos para a expansão desse reino, precisamos uns dos outros. Que seja, escute bem, que seja maldito aqui nessa igreja qualquer tipo de sentimento assim, ai, o apóstolo tal, o profeta tal, a profetisa X, o irmão do vaso tal, o irmão que fala o bispo tal, que nessa igreja Jesus seja a cabeça e todos nós servos uns dos outros e a Jesus. Eu não sou mais importante que você, você não é mais importante que eu, meu irmão. Eu não entendo nada de futebol, mas eu tenho a impressão que se você torce para um time que tem um ataque muito bom, se o meio de campo é ruim, o time inteiro sofre. Se você tem um time que o meio de campo é muito bom, mas o goleiro é ruim, o time inteiro sofre. Para ser campeão, não é quem é mais importante. É quando a gente entende que juntos somos um. E isso é o importante. Paulo fala assim em 1 Coríntios 3, e eu vou terminar aqui. Abra lá, esse texto é importante, 1 Coríntios 3. Eu gosto tanto desse texto que ele está tão rabiscado aqui na minha Bíblia que está até difícil de ler. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 5, Paulo fala assim. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que prega são um. O que planta e o que prega são e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifícios de Deus sois vós. Não é quem planta, não é quem rega, é nós entendermos que entre nós não tem alguém que é mais importante que alguém, somos todos servos de Jesus e juntos nós vamos ganhar esse lugar para Jesus, para a glória de Deus. Não ande sozinho, meu irmão. Seja um servo fiel, um fiel ministro do Senhor, inabalável, consistente. Seja servo. Aonde é que Deus está te mandando? E talvez você vire para mim e fale assim, Vini, mas eu não consigo largar o meu trabalho agora e ir para a República Dominicana. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem a chance de, pelo amor de Deus, você tem a chance de servir aonde você está. Você me dá a liberdade de com carinho puxar sua orelha 1 segundo só? Vou puxar a minha também ao mesmo tempo. Segunda-feira nós tivemos uma reunião do staff para conversar como a gente podia falar com a família sobre o estado que a família está deixando os banheiros da igreja. Puxa vida, irmão. Se você vê um papel no chão na casa de Deus, você passa por cima? Ser tíquico é falar assim, esse papel não é meu, mas é. Esse banheiro, essa confusão que criou não fui eu. Mas porque eu sou servo, eu limpo.
Ou você acha que Jesus era a responsabilidade dele lavar os pés de Pedro? Mas a Bíblia diz que ele se vestiu com uma capa de humildade e fez. Tíquico é servo. E Tíquico entende que não tem ninguém mais importante que ninguém. Nós somos um em Jesus. Não é quem planta ou quem rega, é o Senhor que faz a obra.